Boa tarde a todos. Hoje, sétimo domingo do tempo comum, a liturgia da palavra nos convida a meditarmos dois pontos. O primeiro ponto é: quem é o próximo? Quem é o meu próximo? Quem de fato é os ungidos do Senhor? E o segundo ponto é: o que é ser cristão? Na primeira leitura do livro de Samuel, Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul. O rei Saul queria matar Davi, queria feri-lo, e por isso levou com ele 3.000 homens para pegar Davi. Davi estava escondido no deserto, estava fora de sua casa, refugiado, e quando Saul soube, Saul foi buscá-lo para machucá-lo, para matá-lo. Davi, sabendo daquilo, chamou o amigo dele, Abissai, e disse: Abissai, vamos lá ver Saul. Quem sabe talvez haver um diálogo, ter uma conversa. Mas chegando lá, eles encontraram Saul dormindo, junto com todos os soldados de Saul. Imagina só. Por quê? Porque Deus, na verdade, havia feito com que eles dormissem. Deus fez com que aqueles 3.000 homens dormissem, para saber qual seria a atitude de Davi. Davi, quando entrou no acampamento, encontrou a tenda de Saul, e ao lado estava a lança do rei, junto com a bacia de água. E ele dormindo. Naquele momento, Abissai disse: Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo, vou cravá-lo em terra com uma lançada, e nem será preciso repetir o golpe. Veja, estava querendo matá-lo. O rei Saul estava querendo matar Davi. E aí, qual é a primeira reação? Se tem alguém querendo te matar, a primeira reação, muitas vezes, é querer se defender. É querer matar o outro primeiro. E essa foi a postura de Abissai. Ele disse: Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo. Porém, Davi respondeu: não mates. Pois quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Davi apanhou a lança e a bilha de água que estavam junto da cabeceira de Saul e foram embora. Depois, quando eles se afastaram, Davi deu um grito, acordou todo o exército. E aí disse: aqui está a lança do rei que vocês deviam estar protegendo. E aqui está a bacia como prova de que se Davi quisesse ter matado Saul naquele momento, ele o teria feito. Mas ele não quis. Ele não fez isso. Por quê? Quem de fato são os ungidos do Senhor? Aqui, trazendo apenas para esse momento das Escrituras, o ungido do Senhor é o rei. Todo aquele que era rei era considerado ungido do Senhor. Mas trazemos para os dias atuais, os ungidos do Senhor são todos aqueles que são batizados. São todos aqueles que recebem o dom da vida. São todos aqueles que são feitos em imagem e semelhança de Deus. E quantas vezes nós agimos como Abissai com esses tantos? Quantas vezes nós queremos cravar uma lança no nosso irmão a ponto de nem precisar de uma segunda batida? Quantas vezes nós somos duros nos nossos julgamentos, nas nossas atitudes, independentemente de como o outro vai se sentir, como o outro vai ficar depois? E aí Davi ele responde: quem poderá estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Quem de nós podemos ter o direito de magoar, de ferir o outro e achar que está tudo bem? Jesus Cristo não morreu apenas por mim, não foi apenas por vocês, foi por todos. Vejam o que diz o Salmo responsorial: o Senhor é bondoso e compassivo. Deus ele não morreu na cruz, Jesus Cristo não foi crucificado apenas pelos bonzinhos, muito pelo contrário. Foi por todos os pecadores. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser o seu santo nome. Muitas vezes nós queremos bendizer ao Senhor, muitas vezes queremos adorar, queremos amar Jesus. Mas como temos feito isso?
Será que basta apenas eu ir no domingo para a missa, para bendizer ao Senhor? Será que basta apenas eu estar rezando o meu texto? Não. Isso é importante, de fato, é necessário. Mas muito além também, juntamente com isso, deve haver o amor para com o nosso próximo. Não adianta querer bendizer ao Senhor na missa, na comunhão. Não adianta querer bendizer ao Senhor rezando 20 rosários. Mas na primeira oportunidade que eu tenho de enfiar a lança no meu irmão, eu enfio para não ser necessário uma segunda tentativa. O Evangelho de hoje nos convida a refletirmos sobre essas coisas. A sermos verdadeiramente seguidores de Cristo. E o Salmo continua. O Senhor é bondoso e compassivo, pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a enfermidade. Ele te cerca de carinho e compaixão. Quem é o homem para que Deus se importe tanto com o homem? Deus Ele nos protege. Deus Ele nos perdoa, está sempre disposto a nos perdoar. Está sempre disposto a nos cercar de carinho e compaixão. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Veja só. Imagina só, se Deus nos tratasse de acordo com o que nós merecêssemos. E, meu Deus do céu, coitado de Igor, né? Entendeu? Por quê? Porque nós não merecemos a bondade de Deus. Aquele que acha que é muito santo e que merece todas as bênçãos do céu porque é muito santo, está se iludindo. Na verdade, Jesus Cristo, quando olha para nós, Ele olha justamente dessa maneira. De forma compassiva, de uma forma bondosa, de uma forma misericordiosa. Porque se Ele nos olhasse, nos tratasse como exigem nossas faltas, nós todos seríamos esmagados pelas nossas ofensas. Voltando, quantas vezes nós enfiamos a lança no nosso irmão? E por acaso aquele que fere o outro merece ficar impune? O Salmo continua. Quanto dista o nascente do poente, e toda faixa para longe nossos crimes. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. Quando Ele diz que Ele afasta os nossos pecados, é justamente a ação da misericórdia de Deus. Essa ação que não nos trata, que não faz com que nós sejamos esmagados por nossas culpas, mas sejamos cercados desse carinho e compaixão. Veja só, tem muitas mães aqui. Eu não sei a realidade da família de vocês, eu não sei como vocês vivem, mas talvez haja, talvez não na sua família necessariamente, mas você conheça alguém cujo filho vive uma vida desordenada. E você vê aquela mãe sofrendo, rezando por aquele filho, pela conversão, que aquele filho volte ao caminho reto. Mas você vê que aquela mãe, em momento nenhum, ela olha para aquele filho com um jugo de vou te condenar, você para mim não é mais meu filho. Muito pelo contrário. Ela está sempre disposta a acolher aquele filho. Ela está sempre esperançosa de que aquele filho mude de vida. E se nós, que somos pecadores, que somos maus, conseguimos ter esse zelo dentro do nosso coração, quanto mais Deus. Deus Ele não quer que haja sofrimento na face da terra. Todo sofrimento que existe no mundo, na verdade, vem da nossa própria maldade. Veja, a natureza é tão bela. Até antes de começar, o meu colega estava vendo aquela lua de mamão ali, né? Veja como a natureza é incrível. De uma sementinha dá vários frutos. Mas como que pode ter tanta gente passando fome? Será que Deus não está vendo essas pessoas passar fome? Que Deus bondoso e compassivo é esse que vê tantas pessoas passando fome e não faz nada? Mas na verdade Ele faz. De uma pequena semente, Ele faz brotar vários frutos. Porém, muitas vezes, o nosso egoísmo, como diz a carta de
São Paulo aos Coríntios, o homem natural, o homem Adão, o homem terreno, ele se priva, ele se fecha à bondade de Deus. Deus está sempre disposto a amá-lo, mas ele não quer saber desse amor. Ele quer viver apenas conforme a própria vontade. O erro de Adão, na verdade, não foi comer o fruto. Muitas pessoas acham que o pecado de Adão é comer um fruto, né, que às vezes é dito como uma maçã, essas coisas. Mas, na verdade, o pecado de Adão foi a desobediência, porque Adão queria ser como Deus. Essa foi a promessa que Satanás fez a Adão e a Eva. E o que fez eles desobedecerem a Deus. E quantas vezes na nossa vida nós queremos ser Deus? Nós queremos olhar para o outro e dizer: você merece o inferno, esse é bonzinho, esse merece o céu. Mas que julgamento nós temos? Com que autoridade nós podemos julgar apenas pela aparência? Será que eu posso julgar que Igor é mais santo porque está vestido de branco? Porque é seminarista? Será que Igor é mais santo do que aquele que às vezes está no presídio? Mas que está no presídio não porque necessariamente é mau, mas porque às vezes o homem fez com que ele chegasse àquele caminho. O homem terreno fez com que aquele homem trilhasse aquele caminho medonho. Talvez aquele homem nunca tenha tido uma oportunidade de trabalho. De fato, existem muitas pessoas que buscam esse caminho porque querem ser Deus de si próprios. Mas também existem muitos daqueles homens que são levados àquele mundo, que já nascem uma família de criminalidade e nunca tiveram a oportunidade que todos nós estamos tendo aqui agora de ouvir a palavra de Deus. E é por isso que Jesus Cristo nos aconselha, nos pede, nos ensina no Evangelho de hoje a rezar por todos, por quem nos faz bem e também pelos que nos faz mal. Mas por que rezar por quem nos faz mal? Qual o sentido de rezar por quem nos ofende? Por que rezar por as pessoas que nos perseguem, que às vezes inventam histórias sobre nós? Qual o objetivo? Por que não pegar uma lança e enfiar nessa pessoa e resolver logo o problema? Não é mais fácil? Mas quando Jesus Cristo estava sendo crucificado, qual foi a reação dele? Ele por acaso jogou trovões nas pessoas que estavam crucificando? Não. Muito pelo contrário. Ele ficava rezando por aquelas pessoas. Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. E assim também devemos ser nós no nosso dia a dia, quando às vezes aquela vizinha difícil, aquele colega de trabalho que às vezes é mais difícil, aquele parente também que às vezes é complicado, que nós não olhemos para aquela pessoa como sendo a nossa cruz, meramente como uma cruz, apenas uma cruz de peso, mas que aquela pessoa seja um motivo de salvação também para nós, porque não podemos ser cristãos se não pudermos amar aquilo que Jesus amou. Jesus amou Maria, por isso que nós amamos Maria. Jesus amou José, por isso nós amamos José. Jesus amou os pecadores. E por que quando os pecadores nós não queremos amar? Porque os pecadores, esse aqui eu escolho, esse aqui eu amo, esse aqui eu não amo. Por que nós queremos viver dessa maneira? O Evangelho de hoje, Jesus Cristo nos pede: a vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos amaldiçoam. Rezai por aqueles que vos caluniam. Essa deve ser a atitude cristã que devemos ter. Sabe aquele homem que às vezes está no presídio, que nunca teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de ir a uma missa, de estar numa celebração da palavra, mas talvez aquele homem tenha passado por você no supermercado. Talvez aquele homem tenha passado por você na calçada das ruas de Itabaiana. E talvez apenas um bom dia que você tenha dado sorrindo para aquele homem, vendo Jesus Cristo naquele homem, tenha mudado a vida dele. Às vezes aquele homem até estava na intenção de te roubar, mas ele viu com alegria que você o saudou, que ele disse: essa pessoa eu não posso fazer mal, a essa pessoa eu não posso fazer isso. E aí começa a transformação.
São Francisco, ele disse que o Evangelho deve ser pregado antes de palavras no nosso dia a dia, porque muitas pessoas não terão o benefício de estar nas missas, nas celebrações da palavra e em tantas outras atividades da igreja, porém essas pessoas terão a oportunidade de viver com cada um de nós no dia a dia. E é aí que nós devemos realmente ser cristãos. Ser cristão é seguir a Cristo, se configurar a Cristo, ser como Cristo. Quanto mais eu busco ser como Cristo, mais eu sou quem eu sou. E quem eu sou? Quem de fato é o ungido do Senhor? É todo aquele que é feito imagem e semelhança de Deus. Porém, quando eu quero ser eu, quando eu quero apenas fazer a minha vontade, mais distante de mim mesmo eu me torno. Eu passo a pintar cabelo, passo a viver uma vida totalmente desregrada. Eu deixo de ser tudo o que eu sou, de ter aquilo que eu tenho, para me tornar uma coisa que eu não sou. Estar próximo de Jesus nos faz ser quem de fato nós somos. Uma vela foi feita para queimar. Mas se eu colocar essa vela embaixo da água, ela vai queimar? Não vai. Porque ela não foi feita para estar embaixo da água. Assim também nós somos feitos para amar a Deus e amar ao próximo. Então, quando deixamos de fazer isso, nós nos desconfiguramos. Passamos a ser aquilo que não somos. Começamos a agir de uma tal maneira que não queremos agir. Passamos a viver uma vida de pecado, uma vida totalmente desordenada. Uma vida que, assim como o amigo de Davi, que só quer saber de lançar e de perfurar o outro com a lança, achando que está fazendo a vontade de Deus. Mas veja, o que de fato é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que a gente fique se ferindo um ao outro, não é que a gente fique condenando um ao outro, muito pelo contrário, a vontade de Deus é que nós nos amemos, independentemente. Por acaso, será que eu sou santo, tão santo assim, a ponto de ter o direito de apontar para o outro e dizer, você é pecador? Mas olha quantos dedos estão apontando para mim mesmo. Quando eu aponto para você, eu aponto para mim também. E aquele que não consegue perdoar ao próximo, ao rezar o Pai Nosso, acaba se condenando. Porque o que a gente diz no Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aí eu acho que eu estou louvando a Deus, que eu estou bendizendo a Deus, mas eu não perdoo aquela vizinha, porque aquela vizinha falou de mim, e eu nunca mais vou falar com ela. Eu não perdoo aquele meu amigo, porque ele falou de mim, me tratou mal, me fez mal, e eu nunca mais vou falar com ele. Davi, ele perdoou Saul, mas ele não manteve amizade com Saul. Jesus Cristo também não pede que nós sejamos amigos dos nossos inimigos. São coisas diferentes. Amar e ter relação são coisas diferentes. Amar é desejar o bem ao outro, é desejar que o outro se configure a Cristo. Agora, ter relação, selecionar os amigos, nós é que devemos escolher os nossos amigos. Não precisamos levar os nossos inimigos para dentro da nossa casa. Não é isso que Deus quer que nós façamos. Se vier a acontecer e a gente conseguir se reconciliar a tal ponto, ok, tudo bem. Mas não é essa a exigência que Deus faz a nós. O que Deus pede é que nós nos amemos, que nós rezemos pelo outro, para que o outro, assim como nós mesmos, se configure a Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.